Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Tenho uma pergunta a fazer para vocês. Pode um Deus de amor castigar? Nós estamos num conflito cósmico entre o bem e o mal. Este mundo está cada vez pior. As pessoas estão com seu coração endurecido para as verdades da palavra de Deus e estão rejeitando o Espírito Santo, preferindo viver uma vida de pecado e rebelião a Deus. As 7 pragas são as consequências naturais das escolhas da humanidade que tem preferido uma vida sem Deus. De Deus não se zomba. Gálatas 6 e o verso 7. Chegará o momento, porém, em que Ele ordenará que esses ventos sejam soltos. Apocalipse capítulo 9, verso 13 até o 15. E o mundo finalmente colherá os frutos do que tem plantado. Romanos 1, verso 26 até o 28, Gálatas capítulo 5, verso 19 até o 21. Mas, antes de continuar, vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Venha abençoar o estudo de hoje. Envie seu Espírito Santo e abençoe a todos os que estiverem assistindo esse vídeo. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Espírito de Deus vai se retirar da terra, motivado pela resistência, rejeição e paixões infames dos homens ao seu chamado divino. Quando o Senhor olhar para a terra e ver que não há mais ninguém com o coração aberto para receber a justiça de Cristo, portanto, não haverá mais motivo para interceder em favor do pecador. Jesus sairá do santuário, fechando a porta da graça. Mas, o que é graça? Vamos ler Efésios capítulo 2, o verso 8 e 10? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Graça é um período de tempo disponibilizado pelo Criador gratuitamente para salvar a humanidade, motivado por sua infinita misericórdia, garantindo ao pecador penitente, mediante arrependimento, a remissão dos pecados, restabelecendo-o através da fé em seu Filho Jesus, ao estado de Adão antes do pecado, revestindo-o com sua natureza divina. O sangue propiciatório de Cristo tem livrado o pecador de receber na medida completa de sua culpa as 7 pragas, mas no juízo final a ira é derramada sem mistura de misericórdia. Jesus não abandonaria o lugar santíssimo sem que cada caso fosse decidido, ou para a salvação ou para a destruição, e que a ira de Deus não poderia manifestar-se sem que Jesus concluísse sua obra no lugar santíssimo, no santuário celestial, e depusesse seus atavios sacerdotais e se vestisse com veste de vingança. O Espírito de Deus, insultado, rejeitado
injuriado já está se retirando da terra. À medida que o Espírito de Deus se for afastando, a cruel obra de Satanás se efetuará em terra e mar. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos e perversão das paixões humanas e da natureza pecaminosa, confrontando e anulando sua lei, ridicularizando sua doutrina, seus servos e seus retos juízos ficarão às soltas todos os elementos de contenda. Vamos ler Apocalipse capítulo 16, verso 18? E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Todos os casos foram decididos. Fecha a porta da graça. Os 4 anjos soltam os 4 ventos. Apocalipse 7, de 1 a 3. E 7 pragas cairão de forma avassaladora, trazendo os mais severos juízos divinos, castigando a humanidade impetuosamente. O derramamento das 7 pragas será um momento crítico, solene e tenso, um evento sobrenatural, literalmente de proporções apocalípticas, mostrando assim o poder e autoridade de Deus. Vamos ler Apocalipse 15, verso 1? Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. O fato de haver 7 anjos com 7 pragas indica a certeza e completude da ira divina contra toda injustiça. A fim de conseguir o favor do mundo, puseram de parte seus preceitos e ensinaram outros a transgredir. Esforçaram-se por compelir o povo de Deus a profanar seu sábado. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram. Vamos ler Malaquias 3, verso 18? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Assim como as pragas sobre o Egito foram literais, os flagelos finais também serão literais, embora alguns aspectos da descrição sejam simbólicos, por exemplo, o secamento das águas do rio Eufrates. As pragas do Egito ocorrem no Apocalipse de forma literal, enquanto o que diz respeito à Babilônia tem uma aplicação simbólica. Na linguagem do Apocalipse, capítulo 7, de 1 a 3, os anjos estão segurando os 4 ventos da terra, impedindo que danifiquem a terra, o mar e as florestas, até o selamento dos servos de Deus. Vamos ler Apocalipse, capítulo 7, verso de 1 a 3? Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra,
nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Sem restrição, as agências do mal transformariam o mundo num verdadeiro caos. Portanto, Deus controla os eventos e intervém no mundo. Na verdade, Ele é o Senhor do tempo, da história e da eternidade. O Senhor Deus de Israel executará juízo sobre os deuses deste mundo, como aconteceu com os deuses do Egito, com fogo, inundações, pragas e terremoto. Ele danificará o mundo. Porém, embora as pragas sejam uma manifestação da ira divina, Deus não é o agente direto da dor, das mortes causado por esses flagelos. Não. Os juízos finais não virão diretamente da parte do Senhor, mas recaem sobre os que se colocam além da sua proteção. A terra será o campo de batalha entre o bem e o mal, e quem não estiver no refúgio de Deus será atingido. Antes de cair a primeira praga, o povo de Deus em todo o mundo anunciará a segunda vinda e os juízos de Deus e será ridicularizado. Depois, com a marca da besta, são proibidos de comprar e vender. Apocalipse capítulo 13, verso 11 até o 17. Isso leva Deus a enviar as 7 pragas. No entanto, as pragas caem somente sobre as pessoas que têm a marca da besta. Apocalipse 16, verso 2. Após o selamento dos justos, Apocalipse capítulo 7, versos de 1 a 3, e a advertência ao mundo, Apocalipse 14, verso 9 até o 11, mostra que o destino delas estará selado. Além disso, o fato das 7 últimas pragas constituírem a medida cheia da ira divina, sem mistura de misericórdia. Apocalipse 14 e o verso 10. Apocalipse 15 e o verso 1. Apocalipse 16 e o verso 1. Indica que a oportunidade da graça já se encerrou. Para aqueles sobre quem as pragas caem. A primeira praga, Apocalipse 16 e o verso 2. A primeira praga terá por alvo uma classe de pessoas. Ela cai sobre os que têm o sinal da besta e adoram a sua imagem, e atingirá os intestinos dos homens, que apodrecerão, as entranhas desmancharão em pus, atormentando impiedosamente os homens com dores insuportáveis. Em seguida a este tormento, o autor do Apocalipse continua relatando sua visão, revelando o conteúdo da segunda taça. A segunda praga, Apocalipse 16 e o verso 3. Esta segunda praga, que será lançada no mar, redundará numa catástrofe. Todas as águas salgadas do mar tornar-se-ão em sangue de morto. É difícil conceber algo mais infectuoso do que o sangue de um morto. Após a morte, o sangue se transforma imediatamente. Basta dizer que todos os animais marinhos morrerão. Por certo, um odor repugnante inundará a terra. Levado pelos ventos, evidentemente, todo o tráfego internacional marítimo terá de ficar repentinamente paralisado. A terceira praga, Apocalipse 16, verso 4 até o 7. Os rios e as fontes das águas constituem o alvo da terceira praga.
todas as águas tornar-se-ão em sangue de morto. Será uma calamidade mundial. Os reservatórios não conterão água potável, mas apenas sangue como de um morto. Na quarta praga, Apocalipse 16, verso 8 e 9, o sol, adorado pelos pagãos e pelo cristianismo apostatado, revoltar-se-á contra seus adoradores, abrasando-os. Os infiéis continuarão blasfemando contra Deus. Eles não podem arrepender-se, porque o arrependimento é obra do Espírito Santo. E antes das pragas caiam, o Espírito de Deus terá sido retirado da terra, e os homens serão abrasados com grande calor, aumentando a fome, a sede, a dor sobre a face da terra. Então os homens blasfemarão do nome de Deus com fúria. A quinta praga, Apocalipse 16, versos 10 e 11, atinge o trono da besta, o centro do poder do mal, e assim avaria toda a sua esfera de influência. Ao alvejar seu trono, Deus danifica a capacidade da besta de governar sobre seu reino. A sexta praga, Apocalipse, capítulo 16, versos 12 e 14. A sexta praga é derramada no grande rio Eufrates, e que, segundo a profecia, secará para preparar o caminho dos reis do Oriente. Seca o rio. Esta é uma parábola do que já aconteceu uma vez no Antigo Testamento. Vale destacar que o rio Eufrates é um dos rios que passa dentro da antiga cidade de Babilônia, segundo nos relata o profeta Jeremias, capítulo 51, versos 63 e 64. O secamento do rio Eufrates, Apocalipse 16, verso 12, causado pela sexta praga, é uma referência ao que aconteceu no ano 539 e 538 a.C., quando Ciro e seu exército, Medes e os persas, invadiram Babilônia pelo leito do rio e libertaram o povo de Deus. Os babilônios se sentiam seguros dentro da sua cidade fortemente murada e com as águas fortes do rio Eufrates passando pelo meio da cidade. Por isso é dito em Jeremias que Babilônia estava assentada sobre águas. Jeremias 51, verso 13. Usando pás em vez de armas, milhares de soldados cavaram um desvio para o rio Eufrates por fora, o qual secou em seu percurso através da Babilônia, e o exército de Ciro pôde invadir a cidade tranquilamente pelo leito vazio do rio. Essa estratégia incrível havia sido profetizado muito antes, Isaías 44, versos 27 e 28, Jeremias capítulo 50, verso 35 até o 38, e depois Jeremias 51, versos 36 e 37. Da mesma forma que a Babilônia literal estava assentada sobre muitas águas, Jeremias 51, 13, assim também é representada a Babilônia simbólica, Apocalipse 17, verso 1 e o verso 15. O profeta nos dá uma chave para a correta interpretação ao informar que as águas onde se assenta a prostituta, a Babilônia, são povos, multidões, nações e línguas, Apocalipse 17 e o verso 15. Esses são os povos e as nações que sustentarão esse falso sistema religioso, dando-lhe todo o apoio e credibilidade. Portanto, o secar das águas significa uma retirada repentina e em massa de todo o suporte dessa nação para esse sistema. Apocalipse 17 e o verso 16
diz que os chifres, as nações de todo o mundo, se voltarão contra a meretriz. Milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo vão, de repente, perceber a hipocrisia de seus líderes espirituais e terão repugnância do clero, em quem depositaram sua confiança. Elas ficarão desiludidas e retirarão o apoio que deram ao falso sistema religioso, conhecido como Babilônia. Os reis que vêm do Oriente, Apocalipse 16, verso 12, essa é uma referência à vitória de Ciro sobre Babilônia após o secamento do rio Eufrates. Ciro foi um tipo de Jesus. Ciro veio pelo Oriente, o lado do nascimento do sol, Isaías 41, 2 e 25 e Isaías 46, verso 11. Jesus é retratado como tendo vindo do Oriente, Lucas 1,78, e assim também será em sua segunda vinda, Mateus 24 e o verso 27. Assim como a estrela da manhã, Apocalipse 22 e o verso 16. 3 espíritos imundos, Apocalipse 16, verso 13 e 14. Os 3 espíritos imundos de Satanás proclamam uma falsa mensagem ao mundo, Apocalipse 16, 13 e 14. Os 3 espíritos imundos representam o papado, o protestantismo apostatado e o espiritismo. Ao sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta, os 3 espíritos imundos representam a política que essa tríplice união religiosa proclama ao mundo, chamado vinho de Babilônia. Mas quem são esses 3 espíritos imundos? Dragão, espiritismo moderno, paganismo, imortalidade da alma. Besta, poder papal, Daniel 7,25, mudou a lei de Deus e trocou o sábado bíblico pelo domingo. Falso profeta, cristianismo apostatado, especialmente nos Estados Unidos, estendeu a mão para o papado, aceitando as 2 doutrinas. Primeiro, imortalidade da alma. Segundo, santidade do domingo. Os 3 espíritos imundos representam este trio de poderes religiosos, os quais constituem a grande Babilônia dos últimos dias, Apocalipse 16, verso 13 e 14 e o verso 18 e 19. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Mateus 28, verso 19 e 20, é imitada pelo dragão, a besta e o falso profeta, formando uma falsa e demoníaca trindade, Apocalipse 16 e o verso 13. Armagedon. O Armagedon é um símbolo da última grande batalha que ocorrerá na Terra. Será muito mais do que uma ação militar em algum ponto do Oriente Médio. Será uma luta universal liderada por demônios, os quais reunirão todas as nações e as levarão à guerra contra Deus. Será a última parte da grande controvérsia, iniciada muito tempo atrás por Lúcifer, e todos nós estaremos envolvidos, assim como não houve neutros nos dias de Noé, tampouco haverá neutros neste conflito. O Armagedon será, na verdade, uma luta entre o diabo e as nações ímpias de um lado, e Deus e seu povo do outro. A batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso terá fim, não pela supremacia de uma nação sobre outra, ou de um grupo de nações sobre o outro, mas pelo súbito aparecimento de Jesus Cristo ao vir em grande poder e glória. Os ímpios fugirão aterrorizados quando os santos que dormem forem despertados para a imortalidade, e os santos vivos
tomados para encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 até o 18. Os ímpios que recusaram a salvação fugirão aterrorizados, tão somente para serem destruídos com o resplendor de sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Apocalipse 6, verso 15 e verso 16. Que cena! Vitória para os santos, tragédia para os pecadores intransigentes. A sétima praga, Apocalipse 16, verso 17 até o 21. A indignação da ira de Deus culminará numa tempestade mundial assoladora. Uma grande voz procedente do templo de Deus anunciará: está consumado. O juízo sobre a última geração. Um horrível quadro se vê na terra. A arca da aliança com os 10 mandamentos aparece no céu. A ira da justiça divina, Apocalipse 11 e verso 19. Cai uma chuva de pedras de gelo, com cada pedra pesando cerca de 1 talento, ou 35 quilos cada. Ocorre um grande terremoto e Jesus retorna como rei, ferindo as nações, Apocalipse 19, verso 11 até o 21, e destruindo a terra, Isaías 24, verso 1 até o 23. Os santos mortos são ressuscitados e junto com os santos vivos são elevados ao céu. 1 Tessalonicenses 4, verso 13 até o 18. Na sétima praga, Jesus destrói a ofensiva das nações contra os santos com a chuva de pedra e grande terremoto. Prestes a finalizar a história da humanidade, a ira de Deus se manifestará. Os raios da ira de Deus estão prestes a cair, e quando ela começar a punir os transgressores, não haverá um período de pausa até o fim. A porta da graça ainda está aberta. Jesus ainda está fazendo sua obra no lugar santíssimo. Hoje a salvação está sendo oferecida a todos, mas em breve ela irá fechar. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Joel 3, verso 14. E qual será a tua decisão? Não quer você hoje aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Estamos aqui para entregar nossas vidas a ti, Senhor. Perdoe nossos pecados, guie-nos em seus caminhos, envie seu Espírito Santo. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.